entrevista aqui para o canal Plural e hoje falando com Priscila Ionezawa, uma empresária da área de eventos, que vai conversar conosco, trazendo informação então de como que esse setor de eventos está passando na pandemia. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Emerson? Bom dia. Obrigada aí pelo espaço, a oportunidade, né, de a gente falar um pouco do que está acontecendo aí no nosso setor em meio a essa pandemia toda. Tá bom, Priscila. O setor ele foi... Oi? Desculpa, só para o espectador então do canal Plural entender, conta um pouquinho, você hoje é empresária, qual que é o seu ramo de atividade, né? Como você está encaixada dentro desse contexto? Sim, eu já trabalho com eventos aqui no Vale do Paraíba há 13 anos. Atualmente, né, há 3 anos nós compramos um buffet infantil. Então, a gente continua ainda na área de eventos, mudei só um pouquinho aí o segmento, mas sempre acompanhando, né, a área de eventos no modo geral, porque a gente acaba fazendo outros tipos de evento também. A gente foi extremamente impactado, né, com a pandemia, com a chegada aí do coronavírus. E estamos, na verdade, Emerson, eu estava contando até esses dias, mas já está dando 6 meses e meio parados, mesmo com o novo decreto autorizando a reabertura dos bufês infantis, fica inviável você vender uma festa onde você não pode usar brinquedo. Então, a gente, na verdade, continua fechado. É como o que tem acontecido também aí nas cidades, né? Os parques estão abertos, mas as academias públicas estão tudo com aquelas faixas, né? E no caso, então assim, do seu comércio, do seu negócio, que é evento, é brincadeira, descontração, fazer evento sem brincadeira não tem evento, é isso? Exatamente, é bem isso que tem acontecido, porque assim, a gente explicou, a gente já teve várias reuniões com o Comitê Técnico Covid, desde 24 de agosto, a gente apresentou protocolo para retomada, porque quando os bares e restaurantes conseguiram retomar, a gente imaginou, por ser do mesmo sindicato, que conseguiria retomar imediatamente, e isso não aconteceu. Então, a gente fez toda a parte de protocolo junto, né, se preocupando com termômetro, álcool em gel, tapete, distanciamento das mesas, fizemos tudo e não retomamos. E aí... teve até um investimento, né, em equipamentos, produtos, sim, insumos, readequação do espaço, que não deu em nada. Não deu em nada e não deu em nada meio que até hoje. Então, assim, a gente mandou um protocolo, explicou a situação de vários bufês, tem bufês, muitos bufês já fecharam, é muito complicado você realmente manter uma empresa 6 meses fechada e manter as despesas, porque muitos bufês não tiveram nenhum desconto de aluguel, então, assim, estão vendo realmente as suas dívidas ali acumulando, e aí foi esse protocolo para lá, mandaram algumas perguntas para a gente em relação a brinquedos, e ficou nisso. Aí fizemos já 3 manifestações em frente à prefeitura, tentando pressionar para ser atendido, né? Ou seja, a resposta, então, a esse segmento econômico, né, de eventos, na sua opinião, está sendo bem lenta. Pela velocidade que as coisas já retomaram, a nossa realmente está sendo bem lenta. E aí eles falam que é por causa dos brinquedos, falam que é por causa das crianças. Só que assim, as festas estão acontecendo no apartamento, nas casas, em chácaras. O que a gente mais escuta são as festas clandestinas. E foi nisso que a gente realmente se posicionou, dizendo que o porquê de não autorizar essas pessoas a fazerem essas festas menores nos bufês infantis, onde a gente pode ter um controle dessa parte de segurança, de aferir temperatura, de falar para a pessoa usar máscara, de ter o álcool em gel, do que submeter essas pessoas a fazer uma festa dentro dos seus apartamentos de 60 metros quadrados e colocar 20 e poucas pessoas. Por que aconteceu? Nesse meio tempo que o buffet parou, a gente abriu a cozinha da Pri, que foi um meio que a gente arrumou de fazer uma renda extra nesse momento da pandemia, onde a nossa única fonte de renda nossa estava sendo o buffet infantil. E deu super certo, né? Tem dado super certo. E nisso a gente está entregando esses kits festas nesses apartamentos.
para clientes nossos que falassem, Priscila, deixa eu fazer a festa lá, são só 20 pessoas, e aí eu tenho que falar com o meu cliente, então, eu não posso porque a multa é 5 mil. Exatamente. E aí ele vai e acumula, né, aglomera todo na casa dele, entendeu? Você falou um ponto que foi isso que a gente explicou. Que é bem interessante, né? Que é a questão dessa hipocrisia, né? Porque de fato, né? Olhando até para dentro de casa, as pessoas estão sábado e domingo fazendo churrasco, feijoada, comemorando tudo que é dia do pai, dia da mãe, e sem máscara, né? E muitas pessoas às vezes até trabalham em hospital e isso está acontecendo, não é? Então fica essa hipocrisia, Sim, né? Que eu fecho o comércio por questão de lei, né? Mas as coisas não param, as atividades acontecem na mesma. E aí vem um problema sério, né, Priscila? Você tem funcionários, como é que fica essa situação, né? Então, você aumenta o desemprego, acumula dívidas. Eu falo que a gente é realmente o que você falou, é uma hipocrisia, porque na verdade a cidade inteira está funcionando e a gente está sendo punido, a gente, cinema, eventos sociais, corporativos, fingindo aí eu falo que um pseudo-controle, né? Para a sociedade faz de conta que a gente está controlando, mantendo alguns negócios fechados, mas que, na verdade, com as festas clandestinas, com as comemorações de todos os tamanhos e formatos acontecendo, a própria sociedade vê que, na verdade, isso não existe. Então, se manter alguns lugares fechados que poderiam ser controlados pela fiscalização. Porque você concorda? Se eu faço uma festa no meu buffet, a fiscalização tem como entrar lá, tem como ir lá, porque é um comércio, né? Agora, como você vai entrar? Você não pode entrar na casa das pessoas. Nunca, isso nunca. Entendeu? Então, e aí as coisas vão acontecendo. Então, assim, é realmente complicado. Eles entendem isso, mas a gente percebe também, né? A gente viu o prefeito Felício, ele brigou bastante no começo, tem aí respondido até alguns processos por conta disso. O Plano São Paulo não existia na época. Então, assim, na verdade, Emerson, é uma confusão de informação, porque São Paulo, capital, estava totalmente tomado pelo vírus, dali a pouco foi para a faixa amarela, ficou todo mundo na vermelha, dali a pouco só no interior que tinha o vírus, né? Jogou para o interior todo de São Paulo, então a capital ficou linda de repente. E aí a gente foi vendo as coisas tentando prosseguirem e não consegue, mas depois eu percebo que abriu bar e restaurante, a cidade abriu de vez, sem critério nenhum, né? E aí foi assim, salve-se quem puder. E a gente falou muito isso para o comitê, que a gente tem 3 pontos no buffet infantil muito importantes. A gente não faz festa todo dia, nossas festas são de 4 horas só, e o nosso público não é rotativo. Uhum. O público que vai é a família que a mãe convidou, vai ficar lá o tempo inteiro, não vai ficar entre e sai de gente, e mesmo assim a gente não conseguiu reabrir. Muitas vezes, Priscila, desculpa te interromper, quem vai para uma festa, é o que você falou, é a família, é aqueles que já convivem muitas vezes no seu dia a dia dentro das suas casas, né? Lógico que você recebe alguns amigos, mas esses amigos também, muitas vezes, frequentam as casas uns dos outros e então já é um grupo que se tiver o contágio já foi, né? Então realmente Exatamente. É bem triste essa situação. E a gente tem casos que a gente vê que as festas, de um modo geral, elas vão diminuir, porque tem pessoas que estão com medo ou que tem a família ali, que tem alguém, né, grupo de risco, então que deixaria de ir nessa festa, mas a gente também tem as famílias próximas que convivem, como você falou, e que gostariam de poder ir até o buffet e comemorar o aniversário. Se eu for colocar aqui numa mão, as vantagens de você fazer a festa de um buffet infantil são inúmeras. Só de você não ter o trabalho de organizar, você não ter o trabalho de ter que verificar se a comida está boa, se não está boa, ou quantificar isso, montar, desmontar a limpeza da sua casa, só isso já pontos ganho. Assim, né, suficientes, né?
Sim. A questão da lei, então, Priscila, você que está acompanhando isso de perto, que está sofrendo na pele, né, essa situação toda, está esbarrando na lei estadual, né? Que daí o município tem que seguir, é isso? Na verdade, agora, o que aconteceu? No Plano São Paulo, as cidades tinham que ficar 28 dias na fase amarela para poder reabrir a parte de eventos culturais, né? Alguns outros pontos, né? O que aconteceu? No dia 4 de setembro, a gente fez os 28 dias, mas o prefeito não liberou a gente. Agora, o prefeito já tem autonomia para liberar esses tipos de eventos. No entanto, que Jacareí, Caçapava, acho que Guararema, Pinda já estão liberando. Jacareí, inclusive, está funcionando os bufês infantis com brinquedos, né? E a gente agora, nessa segunda-feira, que conseguiu esse decreto liberando os bufês, porém sem os brinquedos. Então, assim, deu na mesma. A gente tem recebido, para você ver que tem pessoas querendo fazer festa, a gente tem recebido solicitações de orçamento para esse ano e eu não posso vender, porque eu não sei quando eles vão liberar os brinquedos. Eu não posso ter mais um problema para frente ou, de repente, enganar um cliente vendendo uma festa, sendo que eu sei que não pode usar o brinquedo. Perfeito. Na quarta-feira, que eu tinha comentado, a gente fez todo um levantamento de todos os brinquedos de 26 bufês, que é um grupo que a gente está, mas a gente tem mais buffet que isso, tá? A gente deve ter bem mais de 30, mas eu levantei a lista desses brinquedos, as fotos desses brinquedos, e a gente separou eles por níveis de perigo, vamos dizer assim, de risco, contaminação. né? Então, isso, de risco. E tem alguns brinquedos que a gente já organizou, como nesse momento eles não poderiam ser usados, como piscina de bolinha, brinquedos que as crianças ficam com muito contato e é difícil de higienização durante a festa, mas 70% dos brinquedos de um buffet infantil há condições, sim, de ser utilizado durante a festa com distanciamento e com higienização. Então, a gente mandou essa apresentação para eles, uma apresentação bem grande, e aí, então, eles avaliaram já na reunião, e agora a gente está esperando eles avaliarem os casos que vão ter para ver quando consegue liberar. E nisso segue aí a luta dos bufês infantis. Na questão da regra aí da liberação dos bufês, né? Se você puder explicar um pouquinho o que pode e o que não pode hoje dentro da regra. Então, dentro da regra do buffet, a gente pode trabalhar igual restaurante, tá? E aí não utilizar os brinquedos. O que a gente está tentando, o que eles falam? Que os brinquedos faz com que as crianças não mantenham o distanciamento. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou no mesmo brinquedo que você, somos de casas diferentes. De repente, e você e transmito o vírus para você, você vai para sua casa e contamina todo mundo. E aí, o que a gente está explicando disso? Que a gente consegue ter brinquedos que a criança brinca sozinho, que a criança consegue brincar eu numa ponta, você numa outra, e brinquedos grandes, como o barco Viking, Labamba, que a gente consegue reduzir a capacidade, né, de pessoas nesse brinquedo, fazendo com que as crianças fiquem brincando distante. Então, assim, dentro do protocolo de bar e restaurante, que é aferição, álcool, mesa distanciada, ter aí a higienização sempre, tapete, tudo isso, para os bufês infantis também está ok. A gente pode. Só que a gente, foi o que a gente falou, a gente não é bar e nem restaurante. Então, assim, se a gente falar de bar, então, né, Emerson? Piorou, né? Porque qual a necessidade também? Então, assim, eu até falei para ele, se a gente for parar e pensar em necessidade, fecha tudo de novo. Exato. E aí, né? Mas eu acho que, assim, se for para retomar, então a gente tem que retomar de uma maneira sensata, ajudando, sim, a cidade, ajudando a sociedade, tentando conter, né, essa disseminação que está acontecendo por via de aglomeração, não uso de máscaras e tudo mais. E a gente, dos bufês, a gente é bem claro, se o cliente, né, tem lá os como está fazendo a festa, tem convidado que não quer usar máscara, não tem essa hipótese de não querer usar máscara.
ele tem que usar máscara porque faz parte da regra. Né? Dentro da casa do cliente ou numa chácara que alugou e não quer nem saber o que está acontecendo, a pessoa vai fazer o que quiser. E é onde aumenta os casos. Aumenta os casos, a gente que é comércio e quer fazer direito não volta nunca. Ou seja, Aí depois, se você quiser, eu conto um pouco dos eventos sociais para você saber o que está acontecendo. Não, vou querer sim. Só te fazer uma pergunta antes. Quando você, um grande custo, né, do negócio, eu acredito que são os aluguéis, né? Os contratos de aluguéis, então. A lei não teve nenhum abrandamento ou uma segurança maior para esses contratos, de tal forma que reduzisse ou postergasse o pagamento, ou cada um teve que tratar com o seu, vamos supor, proprietário do imóvel? Como é que ficou essa questão para vocês? A princípio, o que aconteceu? Como pegou todo mundo, né, de surpresa, todo mundo foi falando com, né, os locadores, e foram tentando negociar. Alguns não conseguiram essa negociação. E pela lei, não tem nada que obrigue o locador a dar o desconto. É uma situação ali de negociação consensual, mesmo. de coração, da pessoa ver a situação. E a gente tem alguns bufês que já estão com um processo na justiça por conta dos aluguéis. Se a pessoa não entender, não quer dar o desconto, pronto. Muitos bufês, na verdade, ficaram com medo dessa reabertura agora, por quê? Você abre, automaticamente você começa a pagar o aluguel. Só que se você não consegue vender festa porque você não tem o brinquedo, você continua na mesma. E aí, um medo muito grande de alguns bufês é que, por conta de você poder estar aberto, aí você não trabalha, você não consegue pagar aluguel, do dono pedir o imóvel de volta. Por quê? Porque são quantos segmentos não podem trabalhar? Buffet infantil e cinema. Sim. Basicamente isso. Então, é mais fácil o dono do salão falar assim, então, desculpa, você retira seu buffet daqui que eu vou alugar para quem pode trabalhar. Lógico, você acaba realmente sacrificando aí um segmento do comércio. Quando você pensa assim em termos de prejuízo, né? O que você estima hoje, ou até agora, né, já foi de prejuízo para os buffets, em termos de valores em média, né? Olha, é difícil mensurar porque cada um tem hora. Eu já brinquei que eu já até parei de fazer a conta. Se a gente continuar fazendo a conta, a gente desanima, né? Mas eu acho que, assim, os buffets, em média, faziam em torno de 15 a 20 festas por mês. Então, a gente está falando aí de um volume, dependendo dos buffets, de 30 a uns 45 mil mês. Então, assim, isso aqui, na verdade, meio que girava nos buffets, né, vamos dizer assim, de bruto, né? Ou seja, se você fizer aí uma conta redonda, né, 50 mil mês vezes 6 meses, né, ou 7 meses, que já vai, faturamento aí que zerou, né? Isso, as contas não zeram na mesma proporção, né? O aluguel continua, enfim, os funcionários, né? Também, como é que faz? Teve a gente trabalhou, tem uns que trabalharam com suspensão, com redução. A gente fez uma redução, mas a gente não fez muito tempo, porque a gente reduz, mas aí tem a estabilidade em cima disso, e a gente preocupado não sabia quando que ia voltar. Então, a gente está, na verdade, hoje, a nossa funcionária está sendo mantida pela cozinha da Pri, não é pelo buffet. Então, assim, a gente está tentando aí, vamos dizer, fazer do outro negócio, que era para suprir um pouco, tentando, arrastando ele ao máximo, porque, assim, o nosso caixa, mesmo o fluxo de caixa, ele já zerou, 6 meses depois ele zerou, né? Sim. Então, não tem milagre mais. O único milagre é conseguir voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar com planos de segurança e enfrentar, né? Porque, de fato, a doença existe, o vírus está aí e mata pessoas. É fato. A grande crítica que fica é como nós estamos enfrentando isso, né? Porque também é fato que as pessoas de risco é que devem ser preservadas, né? Então, tem vários pontos aí a ser ponderados, né? E eu acho que a autoridade pública, em geral,
não soube tratar a questão de pandemia no Brasil e nem no mundo, você quer saber? Erraram muito, erraram demais. E erraram os políticos, né, em fazer política aí equivocadas, né? Enfim, é muito complicado. Você estava falando dos eventos sociais, conta um pouco o que está rolando aí. Então, olha, a situação para eles também está bem complicada. O último decreto, eles também estão sem trabalhar, assim como nós, e assim, vendo também muitos casamentos clandestinos, vendo muitos eventos clandestinos saindo, acontecendo, e ele saiu no decreto para eles que eles podem fazer eventos corporativos, ainda não podem nem fazer os casamentos, até sábado, até as 4 horas da tarde, que nem a gente. Então, assim, a gente, buffet infantil, pode fazer uma festa por dia até 4 horas da tarde. Aí, se você pergunta, Priscila, mas qual que é o melhor horário de festa pro buffet infantil? É sábado à noite. Quando e as aí, eu não pessoas não tenho estão a esse trabalhar. dia. E eu só posso fazer Exatamente. Todo o carro-chefe do dia do buffet é sábado à noite. E os casamentos, a gente sabe também, a maioria acontece sábado. Mas o mais interessante disso é que as igrejas estão agendando os casamentos das 17 às 20 horas. Eles não têm obrigação de reagendar, eles não têm obrigação de reembolsar. E as festas é até as 4 da tarde. Agora me fala, agora vai mudar ao ponto das pessoas casarem antes de ir para a igreja depois, entendeu? Está totalmente desconexo. Então, São assim, leis a que não igreja são fez possíveis de do jeito cumprir, dela né? e ponto. E aí, o que está agravando? Como as cidades vizinhas já estão liberadas, porque nos casos dos eventos sociais também estão liberadas, alguns clientes da nossa cidade, de São José, estão rescindindo os contratos aqui e indo casar na cidade vizinha. Porque ele faz o quê? Casa na igreja aqui no horário que ele quer e vai fazer a festa na outra cidade, Jacareí, onde tem o salão no horário que ele quer. Então, assim, está prejudicando a gente, tipo, drasticamente. E aí, isso era um pedido do setor para poder liberar o evento à noite, porque não tem como você fazer um corporativo direito, não tem como você fazer um casamento pequeno direito com esses horários que são totalmente desconexos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A prefeitura, então, lançou algum incentivo fiscal para esse setor ou não? Não. Na verdade, a gente, na segunda manifestação, a gente tinha acabado de receber a taxa de licenciamento com 6 meses parados. E aí a gente ficou muito revoltado. E aí eles não mexeram em nada disso. E falaram que por ser um ano de eleição fica complicado, o prefeito dá qualquer tipo de auxílio, Mas né? não é o prefeito, né? Quem tem que legislar isso daí dentro do contexto de pandemia seria então os vereadores, a Câmara, junto com o prefeito, falar: a gente precisa encontrar uma solução para esse segmento. Vamos fazer aqui um decreto municipal, vamos, com base na lei da pandemia, né? E aí vem sempre essa desculpa: é ano de eleição, não posso fazer nada. A gente não quer que você faça nada, prefeito. Queremos que as autoridades se organizem para ajudar a sociedade, né? Mas não, aí a única resposta que foi ano de eleição e que aí não dá para fazer essas coisas, que não tem mesmo como. E tá aí, quem puder pagar a taxa, paga. Eu acho que pelo menos a gente teria que pagar, se a gente voltasse a trabalhar, como trabalhamos 3 meses no começo do ano, e conseguisse trabalhar os 3 meses, que pelo menos a gente pagasse a taxa de 50%, né? Pelo menos do período trabalhado. Se você não pode funcionar, por que você vai pagar a taxa de funcionamento se não pode funcionar, né? Exatamente. É a mesma coisa que a gente pergunta, mas são as leis, são as coisas que acontecem no Brasil, né? Que a gente fica realmente, tipo, intrigado de como que pode ser assim e ninguém nunca consegue resolver, né? Uma coisa que eu tive reclamação também de outros comércios, né? Aí no caso de padarias, tá? Porque aconteceu o seguinte: você tem um horário para funcionar, né? E o fiscal, por exemplo, chegou 5 minutos depois daquele horário, chegou multando. Tá fora da regra, tem que ser multado. Vamos pensar assim:
Mas a gente questiona às vezes, será que não era muito melhor o fiscal então ter passado antes e falar, pessoal, daqui a pouco tem que encerrar, né? Tem que encerrar, só para vocês saberem, isso aqui é um aviso. Não é sair multando, parece que fica na esquina esperando, né? Dá o horário para ir lá e multar. A gente tem que parar com isso. A fiscalização ela tem que ser preventiva, né? Mas não, quer multar, quer agir de uma forma assim bem dura, né? E parece que é para aumentar a arrecadação da prefeitura com esse tipo de coisa, que não leva a nada, né? Na minha opinião. Então teve reclamações sim, de Que algumas eu duvido que padarias e alguém vai restaurantes pagar, que né? aconteceu isso. O que a gente sabe, na verdade? Quando a gente fez a primeira reunião com o comitê, foi até engraçado. Depois o rapaz do sindicato falou assim: Priscila, você já tinha falado, não tem jeito, mas é bom para eles saberem o feedback do que a população acha. Que toda vez que a gente falava qualquer coisa, mas está tendo evento em tal lugar, tem que denunciar. E aí, numa dessas informações, o dono de uma chácara X falou assim: não, pode fazer o evento, a fiscalização não chega aqui, eles não dão conta de fiscalizar. E eu levei isso, porque se vocês falam para a gente denunciar, eu não quero denunciar ninguém, eu quero poder ter o direito de trabalhar direito, de poder contribuir até com esse período, porque a gente fala, eu também tenho medo do vírus, Emerson, eu não quero pegar, não quero que ninguém da minha família pegue, Lógico. mas eu preciso também, né, pagar as minhas contas, viver dignamente, né? Só fazer uma interrupção, ou seja, a recomendação para vocês é, olha, faça o papel de fiscalizador e denuncie. Exato. Esse papel não é do cidadão, não é meu. Não é do empresário, esse é papel das autoridades, né? Eu não quero, desculpa a expressão, eu não quero atrapalhar a vida dos outros, eu quero resolver a minha. Exatamente. Foi o que a gente falou lá. Eu não quero perder meu tempo denunciando, eu tenho mais o que fazer, porque enquanto ele está fazendo a festa lá, porque ele também está precisando, eu estou tendo que fazer salgado para eu poder pagar as contas de hoje, vender o almoço para comer na janta. Então, não tenho tempo para parar. Peraí, que agora, hoje é o dia de fazer denúncia. Não. E aí, o que a gente soube? Que eles já estão há 4 semanas, né? Eles aumentaram eles falaram assim, que eles só não aumentaram antes o horário de bar e restaurante, porque da mesma maneira que eles chegaram já cumprindo com multa 5, 15 minutos depois, teve muito bar e restaurante que passaram extremamente do horário. De chegar lá 10 e sabe, foram passando, ficou de madrugada. Então, assim, a última conversa que a gente teve, eles já aplicaram R$200 mil em multa. Então, é aquele problema, né, de cumprir a risca demais numa multa e do outro que quer tirar o atraso. Perfeito. E aí fica, quem trabalha certinho se prejudica porque vai e fecha no horário, enquanto o outro também vai aí pelo caminho de, se chegar a fiscalização, chegou. Outra coisa que tem bastante relato é de restaurantes que tem espaço kids. Eu não sei se você sabe, mas é proibido o uso também. Claro, se é brinquedo, é igual. E a gente recebe direto, porque aí as pessoas vão vendo os stories das mães, a gente recebeu, precisamos para lá, para o comitê, um espaço kids fervendo de criança, um brinquedão, que é um dos brinquedos que na nossa apresentação estão proibidos no buffet também, porque é impossível você higienizar, e impossível eles manterem distanciamento, e está funcionando. Então, assim, eu acho que o problema maior é que está meio cada um pensando em si e esquecendo que tem mais gente precisando voltar a trabalhar. Enquanto mais essas pessoas ficam também fazendo, né, as coisas erradas, vamos dizer assim, mais demora para os outros segmentos voltarem. Então, eu acho que falta um pouco da tal da empatia que começaram a falar logo que teve a pandemia. Todo mundo já esqueceu essa palavra. Agora, tá cada um por si, eu tenho que pagar minhas contas. Então, assim, eles ficam também divididos e preocupados, porque se eles soltam a gente com bar e restaurante, né, outros segmentos, fazendo as coisas erradas, aumentando os casos, vai colocar a gente junto? Então, assim, o esquema que eles fizeram com os buffets infantis e com os casamentos, você vai entrar no site da prefeitura, você vai montar, preencher um requerimento falando lá, na verdade é um comunicado.
buffet, splash buffet, vai ter festa dia tal, de tal hora, tantas pessoas, vai anexar uma lista de convidados, e essa lista de convidados vai ter que estar na entrada na hora da festa para fiscalização. Ou seja, a gente já sabia e vai ter fiscalização mesmo. E eu acho ótimo. Eu acho que tem mais é que ter, cada um fazendo o seu papel. E aí eles falaram, em caso de repente, Emerson foi numa festa lá no meu buffet e depois você apareceu lá no SUS ou no hospital particular, eles, pelo seu CPF, vão cruzar as informações e tentar saber se seria no período que você foi na festa no buffet e você se contaminou. Então, essa é a intenção. Para quê? Para pegar toda a família do Emerson e isolar a família do Emerson para que isso não se alastre. Então, a ideia... Talvez não fosse muito mais fácil fazer a testagem, então, da população, né? Que parou, né? Pelo que eu vi, né? Não soube mais o que estão fazendo. Fizeram aí uns meses atrás. Uma negligência total. Foi só uma questão aí de, vou fazer aqui uma live, estamos aqui testando os mendigos da rua, né? Exatamente. Um absurdo. Não há teste. Não há teste. Ninguém testa. Não tem então, mais, né? Fica esse controle, esse falso controle, essa falsa política mesmo, parece que pública, né? E prejudicando aí todo um segmento e não sendo justo, né? Entre segmentos, né? Por falta de coerência e de boas leis. Olha, Priscila, é lamentável isso tudo. Eu queria dizer aqui que a gente também já está indo para o final, né, do nosso tempo. Agradecer a sua entrevista aqui, falar que a TV comunitária de São José dos Campos, né, ela está aberta a você e a outros também desse segmento, ou qualquer outro comércio que queira fazer a sua manifestação, gravar uma entrevista. A TV comunitária tem esse objetivo de dar voz para a população. Então, agradecer por esse momento aqui tão esclarecedor, e fica aí o nosso apelo para que as autoridades, então, olhem com mais carinho e racionalidade, né, em cima dos segmentos econômicos. Sim. Eu agradeço, Emerson, o espaço. A gente, assim, está na esperança aí de que em breve a gente realmente possa, né, voltar a trabalhar e com dignidade, né? Acho que tirar o direito de trabalhar do ser humano é muito triste, a gente sentiu isso na pele, e que as coisas se resolvam, se equilibrem, né? E que os casos aí continuem a cair, né? Que a gente quer também que todos tenham saúde, até mesmo para voltar a ter uma vida normal e trabalhar. Muito obrigada. Tá bom. Priscila, eu sei que as coisas um dia vão voltar, mas onde é que fica o seu buffet? Conta pra gente. Também acho que é importante isso, já pensando na retomada. Sim. O Splash Buffet está no Parque Industrial. A gente está dentro de uma galeria com mais de 80 vagas de estacionamento. O nosso espaço ele comporta 150 pessoas, uma área muito bacana, 100 pessoas sentadas, uma área de entretenimento também bem legal, com bastante gente. No total, a gente tem 15 brinquedos. Então, é um espaço bem legal. A gente faz desde festa infantil, festa de adulto, de avós. Então, a gente está com um espaço lá bem bacana, que dá para ter várias ideias, treinamentos. Então, é um espaço que ficou bem legal, com todo o suporte ali, né? De uma ex-assessora cuidando de tudo, para ter um evento de sucesso. Tá bom. Então, essas foi a entrevista com a Priscila, empresária do segmento de eventos em São José dos Campos. Fica a nossa reivindicação, então, de que as autoridades encontrem uma solução aí para esse segmento econômico que já está fechado há praticamente 7 meses, né? E a gente sabe que é impossível viver assim. Não deixe de visitar a nossa página no Facebook, o canal do YouTube, o Instagram. Você que tem a assinatura da NET, claro, pode sintonizar o canal 3 e assistir a nossa programação. E em breve também estaremos na Vivo Fibra. Um grande abraço a todo espectador do canal Plural e voltamos então com as nossas programações.